Olá, internautas da S-News. Hoje nós vamos entrevistar a advogada Marina Elaine Pereira, ela que está acompanhando muito de perto os processos que estão dando entrada na justiça de pessoas interessadas em manter a sua isenção do IPI para carros adaptados para quem é uma pessoa com deficiência, PCDs, né? A gente sabe que essa alteração vem provocando muitas dúvidas e a única forma de manter esse direito é ingressando na justiça de forma individual. É isso mesmo, doutora Marina? Boa tarde. Boa tarde, Reinaldo. Boa tarde a todos os internautas aí que nos acompanham. Sim, é isso mesmo. As pessoas, né, portadoras, né, de deficiência, as pessoas consideradas PCD, né, pela nossa legislação, elas tiveram duas grandes alterações significativas na compra, né, tanto na compra do veículo, como também posteriormente com relação ao IPVA. Aqui recente nós tivemos uma alteração na legislação estadual do governo de São Paulo, onde a isenção para o IPVA do PCD só foi mantida para aqueles casos em que o veículo necessitasse de uma adaptação. E nisso, cerca de 60% a 70% das pessoas que possuíam a isenção foi retirado, né? Então, houve o lançamento do imposto, né, do IPVA, já para esse ano. E a outra alteração que teve também é com relação a um outro imposto, mas aí da esfera federal, que foi feito através de uma medida provisória recente agora, onde, se caso a pessoa for vender o veículo, né, que tinha a isenção do IPI, no caso, ela também, se ela não atender as modificações, né, as exigências dessa medida provisória, que alterou a lei anterior, ela também terá que fazer o recolhimento do imposto sobre a nota fiscal de venda. Então, e para a gente conseguir, né, manter tanto a isenção do IPVA para o Estado de São Paulo, como também para a manutenção do IPI, né, quando você for efetuar a venda do veículo, é somente através de uma ação judicial. Quer dizer que a ação judicial ela pode fazer com que a pessoa também não precise recolher esse imposto no processo de venda? Sim. O que algumas pessoas estão me perguntando é que, assim, elas acreditam que pelo fato delas já terem o direito à isenção reconhecido, tanto a isenção de tributos na esfera federal ou na esfera estadual, que elas mantêm o direito, né, como se fosse um direito adquirido, mas não, né? Quem teve o lançamento do imposto a pagar esse ano, né, o IPVA, no caso do Estado de São Paulo, ainda que você seja reconhecido, né, como PCD e tenha, né, deveria ter, né, essa isenção, a lei fez essa alteração. Então, o que tem que ser feito hoje? Tem que se ingressar com as ações. E o prazo, Reinaldo, é importante você alertar os seus internautas com relação a isso, que o prazo para se ingressar com essas ações individuais vai até o dia 30 de abril desse ano. Então, procure um advogado da sua confiança, né? Tire todas as suas dúvidas e, principalmente, pleiteie o reconhecimento da isenção para esse ano. E o que é mais interessante é o seguinte, nós tivemos uma decisão recente numa cidade vizinha aqui, né, na nossa região, onde o juiz ele reconheceu a isenção do IPVA, né, para o impetrante, que a gente chama, para o autor da ação, e também ele reconhece que a Fazenda do Estado, né, a Secretaria, faça a devolução do dinheiro que foi pago, no caso dessa pessoa, ele já tinha recolhido o IPVA e a sentença também veio para esse sentido, para que o dinheiro também fosse devolvido. Ah, mas existe uma ação civil pública? Sim, existe uma ação civil pública que está em andamento, suspendeu a cobrança, mas com relação à parte da devolução do dinheiro, nós não temos decisão alguma, e nem uma decisão definitiva nessa ação civil pública, até pelo impacto, né? Porque a ação civil pública contempla todo mundo. Então, a orientação de nós, operadores do direito, é ainda que se busque a justiça de forma individual. Agora, doutora, no momento de pandemia, no qual a isenção do IPI é fundamental
para as pessoas planejarem as suas vidas, principalmente a pessoa com deficiência que precisa de um carro para se locomover, para trabalhar. Essa decisão do governo de São Paulo, ela pegou todo mundo de surpresa. Ela não foi muito radical? O governo, né, ele se preocupa, né, qual a principal fonte de sobrevivência de qualquer governo, seja estadual, municipal ou federal? É o recolhimento do tributo, né, de vários impostos que nós temos aí para recolhimento. Eles acreditam, né, que houve um aumento significativo nos reconhecimentos de isenções, mas que eventualmente poderiam sim estar sendo utilizados, né, de má fé por pessoas que assim, né, optaram em fazer esse pedido. Mas, como você bem falou, Reinaldo, não são todos. Então, infelizmente, no nosso país, a gente tem muito disso, né? Partindo de pessoas mal intencionadas, do descrédito, né, do que algumas pessoas utilizam, muitas vezes se beneficiando, né, de uma forma legal, né, de um benefício que é previsto em lei, mas talvez não de uma forma moral, é que o governo, de fato, teve essa medida, digamos assim, mais endurecida, mas que também prejudicou as pessoas de boa fé, né, que precisam do carro, seja para uma fisioterapia ou para qualquer outro, que nem você falou no momento que a gente está de pandemia e tudo mais, né? Então, essas pessoas, infelizmente, também foram prejudicadas. Mas o que o governo aposta mesmo é no risco. Por quê? Dentro desse montante, quantas pessoas ingressaram de fato com as ações? E aí, uma vez ingressada com essas ações, até ocorrer a devolução do dinheiro, ainda que nós tenhamos as decisões favoráveis, né? O governo já atingiu o objetivo dele, que é a arrecadação, que também, assim, caiu muito a arrecadação, porque houve, de fato, um aumento muito grande desses pedidos de reconhecimento de isenções. Agora, na sua ótica, por exemplo, você poderia explicar quando a pessoa ganha essa ação, do que ela se beneficia para justamente ir até uma concessionária e adquirir o seu carro adaptado com isenção de IPTU, de IPI, IPI, e qual é a diferença, uma margem boa de desconto, né? Sim. Chega até 30% do valor do veículo, né? A intenção da lei foi qual? Foi justamente proporcionar para que essas pessoas, né, com deficiência, pudessem ter o veículo, né, por conta de locomoção. A gente sabe que a maioria das cidades do Brasil, Sorocaba não é diferente disso, nós não temos, né, as calçadas adaptadas, o transporte público ainda é muito abaixo do esperado, né, o que a gente vê em cidades de primeiro mundo, para que essas pessoas pudessem, né, o ideal seria que elas pudessem fazer uso do transporte público e ter a sua locomoção garantida. Então, a intenção da lei foi justamente essa. Então, quais são os benefícios, né, das isenções? Então, elas têm o direito do recolhimento, do não recolhimento, na verdade, do ICMS, que é o imposto estadual, do IPVA, que é o imposto posterior, né, quando você já adquire o veículo, e também do imposto federal, que é o IPI. Então, as reduções, um carro, e também existe um teto, né, para a concessão dessa, digamos assim, da isenção total, porque você também pode ter a isenção parcial, caso o veículo seja acima de 70 mil reais. Uhum. Então, você daí teria somente a isenção do IPI, não teria a isenção do ICMS e do IPVA. Mas a maioria dos veículos, né, as pessoas optam pelos veículos até 70 mil, então um veículo que custaria na concessionária entre 70 e 75 mil, ele já sai adaptado para, né, PCD, em torno de 53, 54 mil. Então, é um desconto bem significativo, que auxilia muito, né, quem de fato precisa desse desconto para poder adquirir o carro. Agora, uma dúvida, por que vence o prazo no dia 30 de abril? Depois dessa data, aí qualquer pessoa que ingressar na justiça, há uma mudança na forma de interpretar a lei? Porque, assim, o fundamento principal da lei, da lei não, o fundamento principal das ações é justamente que o governo de São Paulo, ele não respeitou a anterioridade, né, nonagesimal, que são os 90 dias que deveria ter sido respeitado, a lei passou a vigorar em outubro, e já, né, com o lançamento do imposto, no caso do IPVA, para o dia 1º de janeiro.
Então, para você ingressar com as ações, que as ações que nós estamos ingressando, são os mandados de segurança. E ele tem um prazo decadencial de até 120 dias, e são 120 dias corridos, né? Não são dias úteis. Então, o prazo, né, para se ingressar com essa ação para manutenção da isenção do IPVA vai até 30 de abril. Depois disso, não caberia o mandado de segurança. Poderia sim se ingressar com uma outra ação, mas é uma ação de conhecimento que leva mais tempo, né? Não é tão célere como o mandado de segurança. Correto. Você também foi a secretária municipal da saúde aqui em Sorocaba. E como é que qual o seu olhar hoje sobre esse momento de pandemia? Porque a gente percebe que, desde quando ela começou, por mais que se aumentem os números de leitos, por mais que se busquem recursos, os casos continuam acontecendo. Na sua ótica, as pessoas estão relaxando no autocuidado? Reinaldo, o que a gente observou, né, do ano passado para agora, e até eu fiz uma live essa semana com um médico do SUS, que eu tive também a oportunidade, né, de trabalhar, e o que eles me passaram, não só ele, como também os outros, né, que agora viraram amigos, né, médicos também que eu tive a oportunidade de trabalhar, eles falam muito disso, né, digamos que houve uma relaxada, né, a população, acredito, ficou um pouco mais despreocupada. Você observa que esse aumento significativo dos casos se deu muito depois que começou a vacinação. Então, as pessoas tiveram, né, ainda estão tendo uma falsa ilusão, né, uma falsa ideia de que a vacina, né, possibilitaria estarmos de volta, né, ao novo normal, né, ao normal que tínhamos antes, sem fazer uso da máscara, do álcool e do distanciamento social. Essa semana, por coincidência, né, foi quinto dia útil, dia de pagamento, e a gente viu um volume muito grande também nos bancos, nas lotéricas, né, e as pessoas aglomeradas. Não que não possa ir no banco ou não possa ir na lotérica, não é isso, mas é assim, importante, imprescindível que se mantenha, né, o distanciamento social. A recomendação é de 1,5 m a 2 metros, além do uso da máscara. Então, assim, de fato, houve, né, um pouco relaxamento da população com as medidas, né? A gente também vê sendo noticiado muitas festas, né? Pessoas que moram em regiões de chácaras, né? E a gente vê também um aumento do óbito, né? Você percebe que a faixa etária das internações mudou, né? Agora a faixa preocupante é de 20, 30, 40 anos. E o que mais causa ainda espanto, né, é essa questão de que não tem leito, né, seja na rede pública ou na rede privada. Então, e os casos, né, estão mais graves e necessitando de internação. O que nós tivemos no primeiro momento, lá em 2020, que eram as internações mais dos grupos de riscos e das pessoas idosas, mudou muito agora. Então, a gente percebe que, de fato, está se contaminando quem está se expondo, né, de certa forma, assim, está nativa, está trabalhando, né, não parou, mas o agravamento da doença, mesmo em pessoas que não têm comorbidade. E isso ninguém está sabendo explicar. Os próprios médicos estão surpresos, eles estão tentando, né, identificar o que mudou, né, para onde vai essa curva, mas a gente aposta, né, e quer ter esperança de que esses números passem a diminuir, só que agora a gente entra numa fase crítica também, que é a sazonalidade, de abril, né, até setembro, a gente tem aí um aumento muito grande de outras doenças respiratórias que também necessitam de internação, que também necessitam de cuidados. Então, a gente espera, né, que a população se conscientize da importância, mesmo aqueles que já foram vacinados, não estão livres de pegar a doença, né? Isso é muito bem falado na mídia, pelos cientistas que desenvolveram a doença, que a doença ela não imuniza 100%. Aliás, vacina nenhuma imuniza 100%. E mesmo quem já teve a COVID também tem o risco da reinfecção. Então, de fato, é uma doença que veio para mudar o mundo e mudar a humanidade. E a gente tem que ter essa aceitação, né? Tomar as medidas necessárias,
e passar a conviver, aceitar primeiro que ela veio para ficar e tomar as medidas necessárias, né, de cada um de forma individual, principalmente para não se contaminar e não contaminar, né, as outras pessoas. É que também existem muitos casos que a pessoa não faz por maldade esse relaxamento, mas quando ela vê no noticiário todo dia a vacina, o Brasil já vacinou 100 milhões de pessoas, já cria uma situação, então já está mais normal, e aí que é o perigo, né? E as mãos também, a distração com a mão, é importante prestar muita atenção, porque a pessoa pode esquecer e levar ao olho, à boca, ao nariz, depois de pegar num carrinho de supermercado, uma mercadoria numa prateleira, né? E o que também, né, os cientistas vêm falando é que essa máscara, né, a de tecido, ela foi muito boa para a primeira onda. Agora, nessa segunda onda que nós temos essas variantes, e Sorocaba é a única cidade do Brasil, né, que está com a variante sul-africana, que é um motivo a mais para nós sorocabanos, né, desse alerta, é que a recomendação, a máscara de tecido, ela sobrevive, né, digamos assim, ela tem um tempo de vida útil até 30 lavagens. E a gente já lavou muito mais, né? Se você parar para pensar em um ano de pandemia, essas máscaras têm que ser trocadas, né? Aí o ideal você pode continuar fazendo uso da máscara de tecido, mas use junto a máscara tripla cirúrgica, né? Então você faz o uso dessas duas máscaras. Eu mesmo estou fazendo isso, ó. As minhas duas máscaras estão aqui, tá? Então, e também, né, a outra máscara que é recomendada é a PFF2, que ela tem uma vedação maior, que é aquela chamada bico de pato e prende atrás da cabeça. Então, quem puder também, essa máscara é um pouco mais cara, em sites você acha, né, por preços menores, em torno de R$ 2,95 a R$ 3, e ela tem uma duração também de 8 a 10 horas. E em alguns fabricantes, né, é importante você ler o rótulo, ele orienta que você pode dar um descanso para essa máscara PFF2 de uma semana e utilizá-la na semana seguinte. Então, você pode deixar a máscara, né, essa máscara da segunda, da terça, da quarta, né, cada dia uma máscara, fazer um investimento nesse sentido. Eu sei que é um pouco mais caro, né, a gente está num momento caótico também financeiro, mas isso também ajuda muito a prevenir, né, no caso, para quem precisa sair na rua, e com certeza evita, né, o contágio e, eventualmente, uma internação até o óbito, né? A gente viu que o número de óbitos na cidade de Sorocaba também está sendo bastante significativo, e se você parar para pensar em porcentagem de população, a gente está aí com quase 10% da população de Sorocaba já contraiu o Covid, né? Aliás, doutora, na sua atuação como secretária municipal de saúde, o que é o maior desafio para quem ocupa um cargo como esse no momento pandêmico? Porque fora da pandemia já é um desafio você administrar uma gestão hospitalar da saúde como um todo, a rede pública e tal. A gente está num momento em que, por mais que se tenham recursos, há um limite de ação, até de gestão nesse sentido? Acho que o grande desafio do gestor, né, de quem ocupa um cargo desse, primeiro é o financeiro, né? A gente sabe que o município, ele arca com muitas despesas que deveriam ser do Estado e deveriam ser da União, né, do governo federal. Sorocaba mesmo não tinha aumento do teto MAC, né, que é a média alta complexidade, há mais de 10 anos. E aí eu consegui, né, quando então secretária de saúde, fui várias vezes para Brasília, consegui a aprovação junto aos 48 municípios para que Sorocaba tivesse, de fato, esse aumento também da verba. Então, acho que o maior desafio na saúde, o primeiro é a verba, mas dá para fazer muita coisa assim, Reinaldo, em termos de gestão. Eu acho que a gente tem que, primeira coisa, ouvir as equipes. Eu sempre disse isso para eles, né? Eu estava ali de passagem, como qualquer outro secretário esteve de passagem por lá, e as equipes permanecem. E, em particular, na cidade de Sorocaba, a equipe de saúde da prefeitura de Sorocaba é muito boa, né? Os técnicos são extremamente capacitados, estudiosos, eles sempre estavam, assim, um ou dois lances na frente de alguma coisa, eventualmente, que estava sendo noticiado. A gente conseguiu ter um controle efetivo no combate do escorpião, a questão da dengue,
havia muitas campanhas de conscientização também, porque Sorocaba quase teve um cenário como foi de 2015. Então, assim, a gente resolveu naquele ano antecipar a campanha. Então, a equipe de vigilância epidemiológica é muito atenta com relação a isso. E também, com relação a esse período que eu te falei agora da sazonalidade, já lá atrás, na época, nós já tínhamos feito um aumento dos leitos também junto à Santa Casa, o padre Flávio pode confirmar isso. De abril a setembro, nós contratamos mais leitos, além dos que já tinham, por conta dessa sazonalidade, sem isso, porque a gente não se falava em pandemia. Então, acho que hoje o desafio maior, né, caso, né, eu estivesse à frente da pasta, eu investiria em testes, né? Nós temos muitas pessoas ainda assintomáticas, né? E que precisariam ser identificadas. Então, a gente não consegue, pelo menos eu não vi até agora, se houve um mapeamento, né? De quais regiões na cidade está tendo um número maior de casos de Covid. Então, eu acredito que o papel também do gestor é isso, porque a gente sabe, tá? É fato, a pandemia mundial, né? Seja do Oiapoque ao Chuí, todo mundo está sofrendo com isso. Mas você tem que ter um olhar local também, e não simplesmente, assim, jogar tudo nas costas da pandemia, né? Que é um fenômeno mundial. Mas identificar aqui, junto aos seus pares, o que está acontecendo. E, na minha opinião, eu faria isso, né? Eu investiria, de fato, também nos testes, dentro de períodos, claro, que os testes não possam vir com falsos negativos, e já tratar, a gente fala muito, né? A live que eu fiz essa semana com o doutor Sampaio foi sobre o tratamento preventivo e o precoce, e a gente vê que quanto antes você identificar a doença e já iniciar o tratamento, e aí que se chama tratamento precoce, não vou entrar aqui na comedicação, porque isso é soberania e autoridade do médico, né? Não é por decreto que vai se determinar o que o médico vai usar. Isso não existe em nenhum lugar, né? Quem tem que fazer essa determinação é o médico junto com o seu paciente. Primeiro, se o paciente vai aceitar ou não o tratamento recomendado pelo médico e não por uma imposição política. Acho que é muito importante a gente frisar isso. Então, você identificar desde cedo, porque esses casos de internação, às vezes as pessoas têm uma dor de cabeça, têm uma náusea, estou cansado hoje, e pode não pensar que é o Covid, e ser. E aí, quando vai buscar ajuda, infelizmente, muitas vezes é tarde. Então, eu acho que falta um pouco isso hoje, né? Com relação à parte dos testes e, claro, a vacinação, né? Sem a vacinação, a gente não vai conseguir jamais, em termos de saúde pública, ter o controle dessa pandemia. Mas, mesmo vacinados, nós precisamos ainda manter as medidas de distanciamento social, uso de máscara e álcool em gel. Para concluir, doutora, você tem realizado lives semanais, né? Quem quiser acompanhar essas lives na área da saúde, debatendo a questão da pandemia, como que pode fazer? Eu retomei, né, a questão das lives, dei um tempo aí, porque é muita live, né? Às vezes as pessoas não tem 2, 3 lives acontecendo no mesmo dia. Então, eu estou procurando trazer temas atuais, né? E temas, eu não diria polêmicos, mas a intenção mesmo, Reinaldo, é de esclarecimento. Eu acho que uma vez que eu exerci o cargo público, né, como sendo tanto na ouvidoria, como também na Secretaria da Saúde, e por ser advogada, eu acho que falta muita informação, né? As pessoas muitas vezes não buscam nos canais corretos, né? O teu trabalho é um exemplo disso, né? De retratar de maneira correta e técnica, né? O que está acontecendo, mas a gente sabe que tem muito fake news, e às vezes as pessoas se beneficiam, né? Escutam aquele fake news e tomam como uma verdade. Então, a intenção mesmo é esclarecer a população, não é criticar ninguém, não é fazer oposição a ninguém. Que nem eu falei, a live dessa semana foi sobre o ponto de vista jurídico e do ponto de vista médico, sem conotação política alguma. E eu estou fazendo na minha página, né, na verdade, no meu perfil pessoal do Facebook, Marina Elaine Pereira, pode pedir lá para adicionar, e também algumas lives serão feitas no Instagram, pode também, né, tá seguindo a página lá do Instagram,
doutora Marina Elaine. Então, são os canais que eu estarei utilizando, além de você, claro, né, que gentilmente cede o espaço aqui para mim também, para que a gente possa estar passando o máximo de informação correta e técnica para as pessoas. Tá aí, você pode conhecer um pouquinho como pensa a advogada Marina Elaine Pereira, ela que esteve aí falando das ações judiciais individuais que as pessoas podem entrar, as pessoas com deficiência, para garantir o seu direito da isenção da compra de um carro 0 quilômetro, isento de IPI, né? Com prazo até o dia 30 de abril. Ela que também, como ex-secretária municipal da Saúde, realizando cada vez mais um trabalho bastante profundo de informação para chegar a você, sorocabano. Acompanhe a página dela no Facebook e no Instagram, porque nós vivemos um período de pandemia e de muita contradição de informação. Como ela disse aqui, o profissional com formação é que pode ajudar a equilibrar essa balança entre a dúvida e a certeza da informação segura com conhecimento técnico. Parabéns, doutora Marina, tenha uma ótima semana. Obrigada, eu agradeço a todos vocês, aos seus internautas, e a você, e parabenizo também você por essa semana, pelo Dia do Jornalista, você que sempre foi muito técnico e fiel, né, ao teu trabalho, que tenhamos mais pessoas como você espalhando aí, né, divulgando a informação de forma precisa e correta, né, sem achismos. Acho que isso que é muito importante. Parabéns também a você pelo Dia do Jornalista. Assim seja para todos nós.